que as exigências do mercado mudaram. Então, assim, antigamente eu precisava ter força braçal. Então, eu precisava trabalhar muito, porque eu não tinha tecnologia para controlar, por exemplo, tá? Hoje em dia, as minhas habilidades como empresário mudaram. Então, eu preciso continuar sendo gestor, porém, o padrão de gestão é outro. Só isso. Ele começou vendendo cheiro verde na feira. Aos 7 anos, foi mascate, radialista, produtor de eventos. Enquanto muitos falavam de sucesso, Melqui Dourado construía. Hoje, lidera mais de 15 empresas, atua em 10 segmentos, está presente em 6 estados e impactou mais de 30 mil empresários no Brasil. Do chão da feira ao comando de shopping centers, isso não é marketing, é vida real. Melqui Dourado. Fala Capital, a voz de Brasília no Brasil. A grande resposta é ser líder. Não é ser chefe, é ser líder. Não é ser ditador, é ser líder. Pessoal, antes da gente começar, se você gosta de conversas que provocam, que fazem pensar e que elevam o nível do debate, se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa. O Fala Capital, ele cresce quando ideias circulam. E aqui a gente não entrega ruído, a gente gosta de entregar visão. Salve, salve, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Capital. Eu sou Bruna Martins e aqui a gente conversa com quem constrói empresa de verdade, sem discurso pronto, sem palco. Bom, estamos começando 2026, um ano que muita gente trata como continuação, mas para quem decide é o ponto de virada. O mercado está mais duro, o empresário está mais pressionado. E o erro custa muito caro do que custava antes. A conversa de hoje não é sobre motivação, é sobre leitura de cenário, decisão e o que realmente sustenta empresas de longo prazo. Nosso convidado vive isso todos os dias, sócio de mais de 15 empresas, atuando em vários segmentos e estados do Brasil, rodando o país e conversando com empresários reais, aqueles que carregam um negócio nas costas. Seja muito bem-vindo ao Fala Capital, Melqui Dourado. Olá, Bruna! E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Você? Vou pegar com a esquerda aqui. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Estou muito feliz de estar aqui. Já gravei com a Adriana, agora gravando contigo. Parabéns ao casal, parabéns ao escritório, né? Talvez as pessoas não saibam, mas estamos dentro do escritório Bedran Advogados e eu fico muito feliz. Algo que nós comentamos várias vezes, né? De sair, inclusive esse cômodo aqui, esse lado do escritório foi desenhado para isso desde o início. E eu fico muito feliz em poder ser o primeiro convidado. Quanta honra. Obrigado. Legal. Melqui, 2026 começando, como é que está sendo sua rotina, sua agenda lotadíssima? Graças a Deus. Bruna, eu mudei, né, eu diria que quase que 100%, né, os meus negócios, não como investidor, né, então como investidor eu ainda continuo em muitos negócios tradicionais, mas o Melqui, operacionalmente falando, né, mudamos 100% aí da nossa rotina. Então eu mudei para São Paulo, estou morando em Alphaville, São Paulo. Sempre estou em Brasília por conta da família e dos negócios, mas tá muito legal, assim, né? Eu completei 40 agora, em outubro, e sempre quis viver isso, né? Sempre quis ter essa rotina que eu estou tendo agora, sempre quis contribuir, né? Eu gosto muito da comunicação, eu gosto muito da educação, eu gosto muito do empreendedorismo, eu gosto da organização de eventos, e aí eu acabei juntando tudo em um pacotão só. E esse está sendo mais um negócio, né, dentre todos os outros que nós temos. E está muito legal, sim. Para 2026, como os nossos eventos são mais dias, né, eu falando aí em dias, em 2026 serão mais de 200 dias de eventos. Né? O nosso evento são 3 dias, cada imersão. Então, em dias, serão mais de 200 dias em palco. E dentro dos nossos eventos, como são eventos educacionais, então é o dia todo no palco. Legal. Né? Então se eu for somar aqui horas é quase que incalculável. E é isso, assim, tá? Estamos em uma fase muito legal, tanto eu quanto o Geraldo, né? O Geraldo também. Eu vi lá que você está trazendo também o Geraldo. Também, né? Todos os nossos eventos agora serão os dois, né? Tanto eu e ele estaremos no palco juntos. E é isso. 2 empresários gigantes se vida ensinando, real, né? Vida real. São os 2 negões aí mais bonitos do Brasil. A gente fica zoando. É um sucateiro e outro feirante. E aí deu certinho. Houve uma conexão muito legal de história, de princípios, legal, de valores, de família, de empreendedorismo em família. E aí foi amor à primeira vista. Que inclusive vocês presenciaram o primeiro encontro, né? Sim. Nosso primeiro encontro ali.
vocês estavam lá presentes, que foi o nosso evento aqui em Brasília. Estávamos lá com você. Já pegando também um pouco aí sobre a sua vida, você veio ali de camelô, a dona de shopping center, hoje você está com o PNDE, com essa plataforma de educação, sim, ensinando empresários reais, tradicionais, esse novo mercado, sobre cultura, sobre gestão. E como está sendo esse desafio para os empresários, essa nova realidade, esse novo cenário, esse treinamento, essa imersão maravilhosa que vocês fazem lá? Bruna, ao longo dos últimos 20 anos, eu convivi diariamente com pequenos, médios, micros e gigantes e bigs empresários, né? Eu diria que o maior problema de todos não, mas de 98% dos empresários é a falta do conhecimento, é a falta da educação. Infelizmente, o nosso Brasil e a cultura do nosso país, ela não é favorável ao empresário, né? Houve-se uma construção cultural no país, onde o governo em si e a própria cultura, acaba que a própria comunidade ela é contra o empresário, né? Acaba que a imagem do empresário, a gente vem destruindo isso aos poucos, mas ainda é a imagem do explorador, é a imagem do malandro, é a imagem do pilantra, é a imagem do, sabe? E isso é cultural, né? O que é ser um empresário? Cara, é solucionar, é resolver o problema de alguém, é vender alguma coisa para alguém. E aqui, obviamente, que não tem nada de errado nisso, mas houve-se uma construção cultural contra isso. Então, existe a falsa percepção de que não tem que estudar. Então, para eu ser um advogado, eu tenho que estudar. Para eu ser um médico, eu tenho que estudar. Mas a profissão mais complexa entre todas, e é mais complexo matematicamente do que qualquer uma outra, é a ser empresário. E ela é a que melhor paga. Então, quem são as pessoas que mais ganham dinheiro, mais lucram dinheiro no país? São os empresários. Sim. Eu sou um advogado e eu tenho um faturamento muito legal, mas é muito mais como empresário. Então você e o Adriano empreendem na área da advocacia. O advogado em si, ele tem uma faixa salarial, eu não sei qual que é do advogado, mas o médico, por exemplo, é 20 mil, 25 mil reais. Então, de um salário, 6 mil reais. De um 6 advogado, mil salário reais, fixo. é uma faixa salarial, né? Como que eu faço para eu ganhar 50 mil por mês sendo advogado? Empreendendo. Né? Empreendendo. Usando a minha habilidade operacional, que é ser advogado, mas empreendendo. E aí entendendo isso, entendendo essa falta de conhecimento, essa falta de educação, mas também entendendo a necessidade que ela fosse simples. Então a nossa linha educacional, a nossa comunicação, a nossa linguagem é muito simples, porque esse nosso cliente, que é o empresário vida real, é o cara que está atrás do balcão, muitas vezes sem educação tradicional, sem a graduação ou qualquer outra coisa do sentido, ele não tem. Então ele não tem o conhecimento, eu diria que intelectual, para talvez estar em uma universidade. E cá para nós, Bruno, a universidade também não te ensina a empreender. Então hoje eu não tenho cursos de fato que vai te ensinar a diferença prática no empreendedorismo. Eu costumo falar que na prática a teoria sempre é diferente. Então você levar o empreendedorismo teórico é uma coisa, você talvez transcrever ou passar para o seu aluno o que você viveu na prática é uma outra coisa. E aí entendendo tudo isso, entendendo essa necessidade, né, eu resolvi fazer disso um negócio, né, que essa é mais uma habilidade do empreendedor, que é se reinventar, que é criar oportunidades no meio a crises, é se modelar, e é isso. Então, assim, eu vejo que essa é a maior necessidade, esse é o maior problema de todos ou de quase todos os pequenos e médios empresários, falta de educação. Se você hoje fizer uma pergunta de 10 empresários, talvez nenhum levanta a mão sobre, por exemplo, a reforma tributária. Quem aqui está estudando sobre reforma tributária? Levanta a mão. Ninguém levanta, ou muito pouco levanta a mão. E essa é, de fato, a verdadeira função do empresário. É entender um pouquinho sobre tributos, é entender um pouquinho sobre jurídico, né, para dentro do negócio dele, é entender sobre pessoas, é entender sobre processos, é entender sobre tecnologia. Então, qual que é a verdadeira função e atividade de um empresário dentro de casa, dentro da empresa? É ser marqueteiro, comercial, psicólogo, político, advogado, contador. Ele tem um pouquinho de cada conhecimento em cada área. É mais ou menos isso, e é sobre tudo isso que a gente entrega e que a gente fala, tanto nos nossos eventos quanto nas nossas consultorias. Nossa, tive um insight aqui com o que você falou. Trazendo essa ideia de educação, empreendedorismo, faculdade. O que a gente vê hoje são muitas faculdades que não possuem nenhuma matéria a ensinar para você esse novo mercado. Como que o novo mercado está? Como que você vai ganhar dinheiro não ensina nem um velho, com aquele... Né, lá o novo. Nem o novo. Como que você vai fazer com aquele curso que você escolheu, como que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai colocar aquilo em prática e ganhar dinheiro? Então, até entendendo um pouco assim a plataforma do PNDE,
a gente poderia até pensar que ela é uma faculdade, né? Uma faculdade, faculdade para popular. empresários, para empresários. Exatamente. Ensinando empresários a educação que outras seria instituições não oferecem. Exatamente. E assim, Bruno, é justamente pelo nosso sistema educacional que não tem isso dentro da faculdade. Né? A faculdade ela não foi feita e desenvolvida para você empreender. Eu estudei alguns meses, alguns semestres, na verdade, de administração de empresas e parei no meio porque eu entendi que nem a administração de empresas era para empreender. Então, até no curso que mais se aproxima de um empresário, ele é feito para você ser um executivo. O que é o curso de administração? É para ser um executivo, até um CEO, Sim. mas sempre respondendo a um terceiro, nunca empreendendo. Nunca sendo chefe. Porque a grande habilidade do empresário, Bruna, do empreendedor, eu diria que ela é muito mais emocional, ela é muito mais mental, ela é muito mais sentimental, né, do que, de fato, técnica. Né? Então, assim, eu ensinar alguém a ser empresário está muito mais relacionado à mentalidade. E aí eu não quero romantizar e nem quero ir para o lado coach do negócio, né? Mas está muito mais ligado a isso. Por quê? Porque o que é ser um empresário? É tomar decisão. Enfim, delegar. É viver as oscilações, é viver as frustrações. É ele poder dormir em meio a barulho. Sabe assim, em meio a dívidas. Em meio a dívidas. O que é ser um empresário? É ser um administrador de dívidas, é ser um administrador de emoções, é ser um administrador de decisões, é viver e não morrer em meio à instabilidade política, econômica, comercial, é ver o seu próprio segmento morrendo. Sim. E ele tendo que se adaptar a um novo negócio. Então, se a gente parar para analisar, 99% está muito mais ligado à emoção do que à razão. Né? As empresas, na sua opinião, hoje as empresas elas já nascem já com essa ideia de estrutura, de mentalidade de empreendedorismo, ou ela nasce por um sonho, por uma vontade, por um desejo e acaba que lá na frente a gente já sabe qual vai ser essa consequência. Primeiro, deixa eu pedir desculpa que eu tô meio gripado, tô até agasalhadinho aqui, com uma certa coriza, tá? Mas não poderia perder essa oportunidade. Bem, respondendo a sua pergunta, 99% das empresas nascem por necessidade. Elas não nascem por decisão, tá? Eu tô falando da pequena e média empresa, tá? Então o cara ficou... Por quê? Porque a nossa programação é que eu tenho que ser funcionário de alguém, né? Sim, CLT. A nossa cultura é essa. Aí quando eu fico desempregado, ou eu não passo no concurso, ou eu me torno frustrado em alguma coisa, aí eu decido vender alguma coisa. Por necessidade, Sim. por sobrevivência. Cara, eu vou comprar essa xícara por 10 e vou vender por 20 para eu pegar esses 10 e levar comida pro meu filho. E ali nasce um negócio, né? E ali ele começa a empreender. Então eu diria, isso não é um dado oficial, mas eu diria que 99% nasce por situação, por necessidade e não por decisão. Tá? A pequena e média é isso. Então, quem são os empresários do Brasil? São pessoas que começaram a vender alguma coisa. O Mel que começou a vender no Cheiro Verde. Que legal. E virou mascate. E ali se tornou um empresário. E ele começa vendendo alguma coisa, né? O brasileiro no geral. E dali nasce o negócio. Já aprende sobre vendas. De início, já aprende sobre vendas. Mas a falta da educação... Bruno, também faz com que 98%, aí já é um dado real, das empresas vão à falência. Somente 2% das empresas perpetuam acima de 50 anos, por exemplo. Então, o ser humano hoje, um homem brasileiro, vive em média ali pelo menos 80, 90 anos. Ou seja, dificilmente esse camarada constrói uma empresa e morre com aquela empresa. Sim. Então, 98% vão à falência. 98% das empresas, Bruno, têm abaixo de 10 colaboradores. Eu posso, talvez, categorizar uma empresa, se ela é grande, média ou pequena, talvez pelo número de colaboradores. Já que também existe uma cultura de sonegação. Então, quando eu parto para o faturamento, fica um pouco mais difícil categorizar essa empresa. Então, quando eu venho para o número de funcionários, eu poderia afirmar que 98% das empresas são amadoras. 98% das empresas são micros. Porque não existe uma média empresa, ou uma um pouco maior, com menos de 10 colaboradores. Eu vou ter um segmento ou outro ali que foge da curva com uma empresa grande com um time pequeno, né? Sim. Então, quando eu parto para o número de colaboradores, somente 2% das empresas têm acima de 10. Então você... Aí, Melk, mas por que o 10? Porque acima de 10 eu preciso ter processos. Eu preciso ter cultura, eu preciso ter mentalidade empresarial. Eu preciso ter profissionalização empresarial. Aí só a força e a garra não resolve o problema. Entendeu? Só a honestidade não resolve o problema. Eu costumo falar, e é até impactante isso nos eventos, eu falo o seguinte, ser honesto não resolve o problema. Trabalhar 18 horas por dia também não resolve o problema. Não está ligado a trabalhar muito, está ligado a trabalhar certo. Não está ligado, e aí ser honesto é obrigação, né? É premissa básica. Mas o que eu quero falar é o seguinte, seja honesto, trabalhe 18 horas por dia que vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo se você não fizer da forma correta. E isso é comprovado por 98% dos brasileiros, pô. Quantas Sim. e quantas pessoas, Bruno, você conhece que é honesta
trabalham 12, 14 horas por dia e não conseguiram. E não conseguiram. Entendeu? Então não é o que é a solução, Mel? Que é a informação. Eu costumo dizer que empresário ele é formado por 3 pilares, tá? E eu gosto sempre dessa analogia com o tripé, né? Eu gosto muito disso ali, o tripé da câmera, o que segura algo em pé. Inspiração. Essa inspiração ela é dada por Deus e ela é conquistada em ambientes. Então, por exemplo, eu vim aqui hoje, cara, eu tive a inspiração de fazer um podcast desse no meu escritório. Eu tive a inspiração de usar um enfeite, papapá. Então eu conquisto. Eu vou visitar, por exemplo. A gente vai viajar agora, eu e a esposa, vamos para a Europa e chega Legal. lá, eu vejo o mercado de Barcelona e ali me inspira a abrir algo parecido aqui em Brasília, que já fizeram isso, né? Que é o Mercado Mané, que copiaram inclusive Sim, de Barcelona. legal. Isso é inspiração. Transpiração, trabalho. Então eu preciso ter boas ideias e eu preciso trabalhar muito. Então, transpiração. E o terceiro pilar é a educação. E eu diria que o terceiro é o mais importante. Porque não adianta eu ter uma boa ideia, não adianta eu trabalhar muito, suar muito, transpirar muito, se não for da forma correta. Então, qualquer empresário ele é feito por inspiração, transpiração e educação. E aí eu preciso ter os 3. Se eu tiver 2 ali, ou se eu tiver só um, ou se eu, enfim, eu não consigo de fato alcançar o que eu quero. E eu não estou aqui, Bruna, romantizando o emprego. Eu não estou aqui sendo um empresário de palco, eu não estou aqui firulando, enfeitando o pavão, mas é a realidade. E aí quem está falando aqui para você é um cara que veio da extrema pobreza. Nós estamos em Brasília, talvez você esteja fora, mas cara, eu nasci na periferia da periferia, né? A gente tem a região metropolitana de Brasília, que é a periferia, né, mais ou menos a periferia do Distrito Federal, e eu nasci na favela do Valparaíso, né, chamado Vila Guaíra, que fica no Céu Azul. Morei no Céu Azul até os meus 17 anos de idade. Eu tinha tudo para dar errado. Negro, de família destruída ali, meu pai separado, meu pai me rejeitou por eu ser negro, meu pai é da tua cor, meu pai é galego do olho azul, não aceitou o neguinho, minha mãe muito jovem, minha mãe tem 57 anos, minha mãe engravidou com 16, me teve com 17 anos, e enfim, eu tinha a narrativa perfeita para dar errado. Mel, por que deu certo? Primeiro, obviamente, a mão de Deus, né? Pegando aí, qual foi a sua mentalidade? Pois é. O que virou a chave, assim? Uma casa lá na QI 11 do Lago Sul. Sério? Muito louco, né? Minha mãe era empregada doméstica na QI 11, ali em frente à administração do lago. Na primeira ruazinha ali, eu não lembro o conjunto, mas na QI 11. E eu fui nessa casa uma única vez. Eu tinha 6, 7 anos de idade. E Dr. Roberto. E esse cara era um grande agricultor, um grande fazendeiro. Vocês trabalham muito aqui, né, com agro. E não sei o que ele plantava, enfim. Mas eu com 7 anos eu tomei a decisão, e aí é a inspiração que eu falo, dada por Deus, tá? Uma criança de 7 anos. Mas com 7 anos, Bruno, eu tomei a decisão de não seguir os meus coleguinhas. Aí eu vou falar um termo aqui que era utilizado. Eu não queria ser bandido, né? E era o que, enfim, né, era o que a gente fala, não, eu não quero ser bandido igual o fulano, ciclano e beltrano, que era lá os nossos vizinhos lá de rua. Eu quero ser igual o Dr. Roberto. E eu quero ter uma casa igual o Dr. Roberto. Aos meus 7 anos, nós não tínhamos banheiro. Nós tínhamos uma privada do lado de fora, um buraco no chão, que eu tenho um trauma até hoje daquele treco. E o meu sonho era ter um banheiro. Mel, por que você começou a vender alguma coisa? Aí veio a necessidade, lembra? Cara, eu queria ter um banheiro. Qual que era a minha necessidade? Um vaso sanitário. Eu queria ter um vaso sanitário, que eu não tinha. E o Dr. Roberto tinha 9. Eram 9 banheiros na casa. Gente, tanto banheiro. É muito doido. E assim, e aí nas minhas terapias, anos depois, eu descobri que a casa foi a minha maior catapulta, foi a minha maior inspiração, foi o meu maior motivador. Que virou sua chave, assim. E deixa eu te falar uma coisa, eu vou te mostrar a foto dessa casa, que eu tenho ela no Google Maps. Você vai ver que ela parece muito com a minha casa. Você vai ver a garagem, a porta de entrada, eu vou te mostrar ela. Inclusive, essa casa hoje é um co-work de advogados. Talvez você conheça ali eu vou te mostrar aqui, você vai ver. Lá virou um co-work, porque era uma casa... É uma ponta de picolé, beira-lago, assim. Lá é um co-work, é um escritório compartilhado de advogados. Eu vou te mostrar pra você ver, e você vai ver que lembra a minha casa, assim. A garagem na direita, meio que subterrâneo, a porta, e eu achava muito lindo, eu achava legal a garagem meio embaixo e tal. E é exatamente como a minha casa é hoje lá em São Paulo. E enfim, então é o poder do ambiente, né? Que eu também falo muito sobre isso. O poder da ambiência, né? O poder com quem você se conecta, com quem você inspira, né? Com quem você caminha, com quem você anda. Então tá tudo ligado. Melk, mas isso aí é conversa de coach, cara. Isso aí é conversa de... Pô, isso não é conversa de empresário, é porque tá ligado, né? Primeiro, Bruna, primeiro o seu CPF rica, tá? E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de nobreza, né? Minha nobre, como vocês falam aqui, meu nobre. Meu nobre. Primeiro vem a nobreza, primeiro vem a riqueza espiritual, a riqueza mental, a riqueza familiar, né? Cara, porque ter dinheiro, eu gosto de falar sobre isso, chega a ser um detalhe no final da ponta. Porque o dinheiro, ele é a metrificação de tudo que você faz. Então,
Então tudo que eu faço eu vou receber em dinheiro, não tem E o outras dinheiro moedas. também ameniza muita coisa lá na frente. Se você tem dinheiro e você tem problema com saúde, você tem dinheiro pra De cuidar. novo, eu não quero romantizar, eu não estou romantizando. Mas é assim, ó, a partir do momento que eu faço por amor, ou faço em busca da excelência, eu costumo dizer que o dinheiro cai do céu. Literalmente, eu faço a minha parte, então tem a inspiração, tem a transpiração, tem a educação. Sim. Quando eu faço esse mecanismo girar, quando eu faço essa engrenagem rodar, o dinheiro aparece do nada. Então você está aqui, eu estava comentando aqui agora há pouco, né? Do nada cai uma venda. Cara, é uma simbologia, né? Uma analogia, mas está caindo do nada. Eu estou aqui gravando um podcast e tem alguém vendendo por mim, tem alguém faturando por mim, desde que eu faço a minha parte. Eu gosto de falar que Deus faz tudo por você, tudo pelo Adriano, só não faz a sua parte. Ele vai fazer tudo, exatamente tudo, menos o que cabe a você. Buscar educação, cabe a ele ou cabe a você? Cabe a você. Transpiração, acordar cedo, trabalhar, cabe a ele ou cabe a você? Cabe a você. Inspiração, aí cabe um pouco a ele. Eu diria um pouco, porque a gente tem muito Ele planta uma semente. De onde que veio a ideia disso aqui? Né? Então isso aqui foi a Bruna tomando banho, foi a Bruna dormindo, foi a Bruna sonhando, veio essa inspiração dada por Deus. Você visitou alguns outros podcasts, você visitou alguns outros ambientes para melhorar e aperfeiçoar esse sonho, e aqui se torna material. Mas essa materialização dependeu de você. Sim, a inspiração, totalmente. então a inspiração foi a ideia, a transpiração foi o trabalho, e agora a educação, que você já tem muita coisa disso, mais outras que você não para de buscar, complementa esse mecanismo, né? Essa engrenagem, que a gente também fala muito sobre ela. Se deixar, só eu falo, viu, Bruno? Tu não importa aí, porque eu sou vendedor, político, palestrante, camelô. Não, mas nosso papo tá muito legal. Sou um falador, como dizia minha avó. Ô, menino falador. Não, tá tranquilo. O nosso papo tá muito legal. Pode dizer que tô aprendendo muita coisa também aqui com você. Feliz. Aprendendo, né, a sua experiência de vida, tudo que você passou, o que você aprendeu ali desde o início com vendas, vendendo ali o cheiro verde, trazendo aquela necessidade que você tinha de mudar de realidade. E a gente vê muitos empresários hoje que ainda não tem essa... Eu acredito que poucos empresários têm essa mentalidade de querer mudar mesmo, não a realidade, mas mudar a mentalidade, mudar a ambiência. Eu vejo que nos seus eventos você fala muito sobre gestão de tempo, sobre você trazer a sua gestão de tempo para dentro da sua empresa, dentro da sua casa, e você ganhar dinheiro. Porque a gente acaba que tem o custo do viés perdido, que você gasta tempo com aquilo que você não deveria gastar, e você está gastando tempo e dinheiro. E a gente só tem essa vida, né? Sim. Então acaba que poucos empresários hoje têm essa mentalidade que você tem. Meus parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu tô buscando, eu tô numa constante evolução, né? Tô melhorando. Eu venho desse ciclo, né, de empresários, eu venho desse meio. A minha vida inteira ali, 20 anos, foi dentro de feiras, né? Feiras privadas, feiras particulares, que foi o meu negócio principal. Eu ainda tenho ativos nessa área, mas hoje não mais é o meu principal como gestor. E foi uma guerra, tá? Assim, eu diria que essa guerra, enfim, deve ter uns 6, 7 anos que eu estou numa constante mudança, melhorando a cada dia, buscando, né, longe da perfeição, mas tentando me adaptar ao novo mercado. Então existe uma nova exigência do mercado para os empresários. Sim. Uma delas é a educação, outra delas é a produtividade, outra delas é o posicionamento, né, outra delas é a autoridade, conhecimento, poder de comunicação, dar a cara nas redes sociais. Eu costumo dizer que o novo empresário, ele é blogueirinho, ele tem que, não é que ele tem que ser, mas os que estão vendendo muito mais. Acho que ele vai precisar fazer isso? É porque as pessoas compram de pessoas, elas querem comprar de pessoas, né? Elas não querem comprar de CNPJs, elas querem comprar de CPF. Sim. Então, assim, as maiores referências de empresariado do Brasil, por exemplo, quem é o maior varejista do Brasil hoje? Luciano Hang. Ele, a pessoa dele. O Luciano não tem dinheiro público. Ele foi o Luciano não fez IPO, não está em bolsa, não tem investimento de terceiros e é o maior varejista. O Luciano, por exemplo, essa semana bateu o recorde do maior número de seguidores no varejo brasileiro. Nossa. O que eu quero comparar com o Luciano, tá? Cara, olha as palhaçadas, olha as maluquices que ele faz na rede social. Então, assim, Mel, que eu preciso ser blogueiro? Não, você não precisa. Mas se for, vai vender mais. Vende mais. Porque as pessoas compram de pessoas. Quando você dá a cara aqui, Bruna, como advogada, né, ao lado do Adriano, você pode ter certeza que você vai vender mais. Sim. Esse nosso bate-papo informal aqui, isso gera conectividade com o teu cliente. Rapaz, quer saber de uma coisa? Vou contratar a Bruna. Gente boa, legal, bonita, inteligente.
pô, ela tem uma mentalidade legal, pô, é mãe, é esposa, é empreendedora. Cara, que legal essa menina, eu quero contratar ela, entendeu? É a conexão. Melk, mas eu não vou agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Não, tu acha que o Luciano não vai agradar todo mundo? Não. Tem um monte de gente destruindo as lojas dele por incompatibilidade ideológica. Então, assim, eu não vou agradar todo mundo. Mas eu só preciso agradar 0,01% da população. Não preciso agradar. Eu não preciso agradar nem 1% da população. E nesse cenário do novo mercado, que a gente vê assim, que a internet, ela deixa uma promessa de que o novo mercado, ele é muito fácil. Você... É a romantização. Uma que não romantização, existe. assim, para o empresário que é vida real, ele já vê que aquilo não existe, para ele também vai ser muito difícil. O que hoje, dentro desse novo mercado, o empresário precisa se adequar? Logo, agora já iniciando 2026, o que ele já precisa se adequar? Bruno, eu não diria que é mais fácil ou mais difícil. Eu diria que mudou. Né? Assim, as regras mudaram. Eu diria que as exigências do mercado mudaram. Então, assim, antigamente eu precisava ter força braçal. Então eu precisava trabalhar muito, porque eu não tinha tecnologia para controlar, por exemplo. Tá? Hoje em dia, as minhas habilidades como empresário mudaram. Então, eu preciso continuar sendo gestor, porém, o padrão de gestão é outro. Só isso. Então, eu não sei se é mais difícil, é menos difícil, porque assim, se eu for falar fisicamente, hoje é mais fácil. Intelectualmente, hoje é mais difícil. Então, qual que era a habilidade do empresário anos atrás? Era trabalhar muito, acordar muito cedo, ir para a loja. Se eu tenho 10 lojas, eu tinha que passar nas 10 lojas. Eu tinha que controlar no caderninho, porque eu não tinha um sistema. Né? Sim. Eu tinha uma dificuldade de expansão muito maior, porque eu não tinha um controle em mãos. Hoje, esse problema foi resolvido. E qual que é o novo grande desafio? É intelectual. Por que intelectual? Porque está tudo muito rápido. As mudanças estão acontecendo em uma velocidade recorde. Mas você acha que com essa mudança, o empresário ele precisa aprender para poder entrar no digital ou ele já se expõe O que é e entrar entra? no digital? É vender, fazer daquela plataforma só mais um mecanismo de venda. Mais um canal. É só mais um braço. Sim. Que ele vai ter ali a loja dele, ele vai ter clientes que já fazem uma venda. Ok. E aí, o digital, mais um canal. É mais uma loja. O que é uma loja digital? O que é um e-commerce, por exemplo? É uma loja digital. Sim. Se a gente for falar de varejo, né, que a gente está aqui falando agora de varejo, o ideal é o phygital. Né? Esse é o termo, phygital, que é o físico com o digital. Né? Cada um com a sua experiência, cada um com a sua proposta. Tá? E o que é uma loja digital? Que é exatamente como uma loja física, porém com a possibilidade de uma vitrine muito maior. Só que detalhe, quando eu entro nessa avenida digital, quando eu abro uma loja nessa avenida, eu estou concorrendo com o planeta Terra. Eu não estou concorrendo mais... Por exemplo, aqui ao lado do seu escritório tem uma loja de frios, né? Eu acho. Tem. Esse cara não concorre mais com o vizinho, ele não concorre mais com a padaria que está na esquina. Porque, cara, hoje eu compro um queijo da Itália. Hoje eu compro um queijo da Argentina. Eu compro um queijo... Hoje eu compro um vinho... Eu recebi um vinho lá em casa essa semana da Itália mesmo, de Madrid. Um vinho diferente e tal. Compramos lá. Acho que foi até a Silvânia que comprou. A Silvânia tem uma assinatura de vinhos internacionais. Aí todo mês chega vinhos de vários países diferentes. Então, eu não preciso mais ir na adega. Então a adega próximo da minha casa não concorre mais com a outra adega. Ela concorre com o planeta Terra. E aí é que tá a grande diferença, porque, Bruna, você concorrer com a advogada aqui da esquina, que é um advogado porta de cadeia, tá? O termão popular, é uma coisa. Você concorrer com os melhores advogados do Brasil é outra coisa. Então, se você não subir, se você não elevar o teu nível de consciência, o teu nível intelectual, você vai morrer. Maior, muito maior. Então hoje a Bruna e o Adriano, o Bedran Advogados, não concorrem mais com o Zezinho Advogado aqui da frente. Vocês concorrem com os maiores nomes do país. Porque hoje já não existe mais barreira geográfica. Isso para a maioria das coisas. Por exemplo, você está aqui hoje em uma determinada área de Brasília. Se agora você quiser comer o melhor restaurante que fica do outro lado da cidade, você come sem sair dessa mesa. Sim. Então quem é o concorrente do restaurante aqui do lado? Não é mais o outro restaurante. É o cara que está lá do outro lado de Brasília. Então, por exemplo, para uma gastronomia pronta, né, assim, um prato pronto, eu diria que a sua concorrência é regional. Então hoje você pede um prato lá da Ceilândia. Cara, eu quero comer uma buchada lá da feira da Ceilândia. Você pede e o motoqueiro entrega aqui para você. Agora, quando é uma gastronomia, por exemplo, quero um carneiro salgado. Cara, eu peço lá do Ceará. Eu, por exemplo, eu gosto de um carneirinho assado, eu compro só do Ceará. E chega lá em casa, o carneiro, o queijo, o melaço, a rapadura, chega lá em casa do Ceará. Então não é mais a lojinha, não é o empóriozinho da esquina da minha casa que está concorrendo. Então essa quebra geográfica, inclusive, parabéns pela mesa, viu? Eu sou fascinado em Google Maps, eu sou viciado. Esse aqui é o mapa de Brasília, do Plano Piloto. Cara, que mesa linda. Eu vou copiar, eu quero a mesa assim lá no meu escritório.
Eu acho lindo esse desenho de Brasília. Lindo. Essa barreira geográfica, muito bem representada pela mesa, não existe mais. Né? Então, e aí isso me faz me concorrer. Então eu tenho a visibilidade global, né? Porque eu também posso vender. Cara, eu vendo xícaras de Brasília, eu posso vender para alguém no Japão. Eu vou enviar e ele vai receber lá. Mas eu também vou concorrer com alguém do Japão. Vai. Então a visibilidade se torna global, mas a concorrência também se torna global. E aumenta também a concorrência, então. Pois é, só que aí vamos lá. Aí a Bruna parou de concorrer com o advogado porta de cadeia aqui. Ela passa a concorrer com os principais escritórios de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Que é o que a gente já faz. Que é o que vocês fazem. Então, concorda que o teu nível intelectual tem que ser muito mais elevado. Essa é a grande mudança. Melco, o que vai fazer e o que faz os pequenos morrerem, empresários? É a falta de intelectualidade, é a falta de conhecimento. Porque os concorrentes não é mais. O Bedran foi feirante também, né, Bedran? O Bedran tá aqui, gente. Eu tô falando aqui porque ele Parece tá aqui, Bedran. Parece aqui, invade aqui o estúdio. Quer dizer, já invadiu o estúdio, invade o cenário. Ó, Bedran, lá um pouquinho. Fala aí oi pra galera. Apareceu lá. Oi, galera. Tô aqui nos bastidores. Parabéns, viu? Parabéns pelo projeto, tá? Top. Tamo junto. O Adriano foi feirante também, né? O Adriano vendeu. Então, cara, comprar roupas, por exemplo, né, que era o nosso negócio lá na feira, não é mais a banquinha do lado. Não. Não é mais. Aí vem uma outra característica. Essa jaqueta eu comprei da própria Lacoste. Aí, olha as mudanças de mercado. O feirante, que era o canal de distribuição, que era o intermediador, né? Sim. Ele já não existe mais. Já não. Porque eu comprei. Você quer Ricardo Almeida? Comprei do próprio Ricardo. Um relógio diesel, eu compro da própria diesel. Eu acho que minhas roupas aqui eu comprei tudo direto do fabricante. Do fabricante. Eu comprei direto da fábrica. Que legal. Então, aí vem uma outra característica falando de varejo. O varejo brasileiro, o varejo mundial, ele vai sofrer uma mudança 360. Já está sofrendo. Acho que vai cair? Vai quase que morrer. O pequeno varejo. Porque qual que é o caminho do varejo? É a indústria vender para o cliente final. Sim. E onde é que fica o lojista no meio? Não vai existir. Não vai existir. Qual que é o canal e qual que é a solução para o lojista sobreviver? Ter a sua própria marca. Então eles desenharam uma jaqueta tão bonita quanto, com a marca dele, e aí ele me convencer de que o produto dele é tão bom quanto e eu gostar do design. Né? Porque aí vem uma outra característica, eu paro de comprar produtos industriais, não é que é industrial, eu paro de comprar, e isso é uma característica do novo cliente, é ele comprar aquilo que ele gosta. Então ele compra o que ele quer comprar, não exatamente o que a indústria quer vender para ele. Porque esse é um perfil e uma característica da nova empresa. Que a gente fala, Bruna, sobre nova empresa, novo cliente, novo colaborador, novo mercado, nova economia, rararara. O novo cliente é o centro das atenções. Então eu não vendo mais o que eu quero vender, eu vendo agora o que ele quer comprar. O que ele quer. É diferente. Por exemplo, a Nike. Cara, a Nike tá abrindo lojas agora, todos os tênis são brancos. Não é que tá abrindo agora, é um conceito novo de loja da Nike, deve chegar no Brasil, eu acho que já chegou, acho que já tem em São Paulo. Todos os tênis da loja são brancos. Você pega o tênis na hora e personaliza na hora. Que legal. Você escolhe. Eu quero xadrez, bege com... Aí do jeito que você quiser. Você escolhe o tênis que você quer usar. Quero colorido. Totalmente personalizado. É porque o novo cliente, ele já quer algo humanizado. Ele quer algo já personalizado para ele. É isso. E a tendência é essa. E acho que o empresário, ele vai ter que se adequar a esse novo mercado. E o novo mercado, ele pede isso. Ele pede personalização. Exatamente. Eu diria que o novo cliente, ele quer o atendimento personalizado. Aí, consequentemente, o produto personalizado. personalizado. E qual o comportamento de empresários que você vê hoje, você roda o Brasil inteiro, que ainda não virou manchete? Ixi, Maria, tem alguns aí. Essa é boa. Eu diria que um grande problema que ainda não virou manchete, eu diria que é a falta de educação. É um tema que pouco se fala, praticamente não se fala, né? Eu diria que a sonegação, e aí falam-se mais do pequeno não, e aí eu diria que dentro desse novo mercado, você como advogado, você sabe disso, o pequeno empresário vai sofrer muito, né, com essa reforma, com toda essa digitalização do dinheiro, ele não está preparado para tributar 100%, então ele vai sofrer demais. Mas uma resposta única seria educação. Tipo assim, a falta de educação é o maior problema e não é manchete. Por quê? Porque a nossa mídia e a nossa cultura não é programada para defender a alta performance do empresário. Então, a nossa grande mídia e o nosso próprio governo, eles não estão interessados em formar grandes empresários. Eles estão interessados sempre em manter... Só inflar, mais ainda. Infla. Só que ao ponto de ter muita coisa. De onde que vem o dinheiro da própria manutenção governamental? Do empresário. Do empresário. A única pessoa que gera dinheiro para o país é o empresário.
Só que é uma mentalidade muito doida, né? É até difícil de explicar, entendeu? É quem me banca, mas eu sou contra quem me banca, sabe? Eu sou contra quem está mantendo a roda girando. Imagina hoje Brasil com 0 empresa. Morre todo mundo de fome. Morre. O governo em si, ele não gera Economia, dinheiro porque hoje quem move a economia é o empresário. Sim. A gente estava falando ali nos bastidores que você hoje já está com 15 empresas ativas. 18 agora. 18 Todo empresas dia tem uma ativas, com 10 segmentos diferentes. E meu mentor pessoal tem 2.200, acredita? Meu Deus. Como é que faz para gerir? 2.200 CNPJ. Mas a pergunta é que não quer calar. Como é que faz para gerir tudo isso e não virar um caos? Porque você tem empresas ali em estados diferentes, com segmentos totalmente diferentes. PPT. PPT. Apesar de eu não gostar do PT, mas é PPT. PPT. Pessoas, processos e tecnologia. É o tripézinho, é outro tripé que toda empresa tem que ter. Bruno, eu preciso ter gente. Melk, qual que é a sua maior habilidade? Relacionamento, pessoas. Qual deve ser a maior habilidade de um bom empresário? Pessoas. Eu não consigo ter negócio sem pessoas. Então eu preciso ter pessoas. Então eu tenho que ser gente boa, psicólogo, líder, enfim, político. Eu tenho que ser amigo, eu tenho que ser a palavra de tudo. A palavra que resumiria tudo isso é liderança, né? Então eu tenho que ser líder. Rapaz, o Adriano Bedran me servindo água. Isso tem que estar filmado, senhoras e senhores, por favor. Está sendo filmado. Você tá doido, rapaz. Não é pra qualquer um, não, viu? Obrigado, Adriano. A grande resposta é ser líder. Não é ser chefe, é ser líder. Não é ser ditador, é ser líder. Então, ser líder, cara, é você entender, por exemplo, quais são as expectativas da outra pessoa. Então, assim, pergunta-chave, tá? De qualquer contratação em qualquer empresa nossa. Quais são as suas expectativas? O que você espera da empresa? E aonde você quer estar daqui 3, 4, 5 anos? Hoje, se um dono de uma empresa ele quiser contratar uma pessoa, essa seria a primeira pergunta que ele teria que fazer. É aqui eu faço. Alinhar o que você ali. está buscando? Por que você está aqui para ser contratada? O que você espera de Então, mim? hoje, quem está assistindo aqui o nosso podcast, for contratar uma pessoa, já alinha essa Existe expectativa. um negócio, Bruno, chamado alinhamento de expectativa, né? E as pessoas não costumam fazer. Na verdade, as pessoas não sabem contratar. Para um bom recrutamento, eu preciso ter alguns alinhamentos, não só de expectativa. Expectativa é um deles. Alinhamento cultural. Alinhamento Ele entra na espiritual. cultura da cara. empresa. Espiritual. A sua empresa é cristã? Cara, não faz sentido talvez você contratar alguém anticristo, né? Que seria não cristão, né? E tem uma diferença muito legal. Anticristo não é quem não acredita em Deus, é quem não acredita em Cristo, né? Então, cara, eu sou uma empresa cristã. Pô, não faz sentido. E eu não estou falando de preconceito, eu estou falando de alinhamento. Pô. Vou dar um exemplo. A minha empresa é uma instituição capitalista, correto? Não faz sentido eu contratar um comunista. Não faz sentido eu contratar um socialista. Uma bagunça. Cara, existe um desalinhamento de expectativas e de cultura. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma franquia da loja do Flamengo. Não faz sentido eu contratar um vascaíno, pô. Sabe? Um corintiano. É um exemplo muito legal. Tá. Eu tenho uma franquia do Flamengo. Não faz sentido eu contratar um vascaíno. Eu tenho uma livraria evangélica. Não faz sentido eu contratar um espírita. Isso é um alinhamento cultural. Isso não vai muito longe, isso não é outra coisa. Só que a pergunta que eu faço é, você faz esse alinhamento para a contratação? Existem algumas regras na minha empresa, umas que podem ser divulgadas e outras não. Cara, esse tipo de gente eu não quero trabalhando comigo, cara. Por exemplo, eu não quero extremistas no meu negócio. Tanto direita quanto esquerda, eu não quero extremista. Eu nem quero o lulista, nem o bolsonarista. Extremo, eu não quero. Entendeu? A minha visão, politicamente falando, é direita. Eu não deixo de contratar quem votou no Lula. Votar no Lula é uma coisa, ser extrema esquerda é outra coisa. É outra coisa. Ser um sindicalista, ser um baderneiro, ser um preguiçoso é outra coisa. E aí, coisa. esse alinhamento você já faz ali no início, você já tem um perfil. É muito mais inteligente fazer isso no início. Tem uma frase que eu carrego comigo, Bruno, que é assim, contrate lentamente e demita o mais rápido possível. Só que, Melk, cara, eu tô precisando de alguém que agora e porque eu vou contratar qualquer um. Aí é um outro problema que você deixou acarretar, deixou acumular. E isso acontece muito nas empresas. Bruno, acaba pela necessidade. O Flamengo ganhou o campeonato, beleza? Ganhou lá, foi campeão. Ele fechou a escolinha de base dele? Não. É isso. Essa é a analogia perfeita. As pessoas só querem contratar na hora do incêndio. Elas só querem ligar pro bombeiro quando tá tudo sendo destruído. Eles não querem ligar pro bombeiro para vir prevenir. Cara, vem aqui me ajudar a não pegar fogo. Então, o que eu quero falar com isso? Por que o seu processo seletivo está aberto? Está fechado? Não tem. Cara, eu tenho hoje um RH fixo,
Hoje a sua empresa faz esse serviço? Presta esse serviço de... Presta. Hoje eu vendo o serviço de recrutamento. Hoje o PNDE, que é a Plataforma Nacional de Desenvolvimento Empresarial, ela vende solução. Ela não vende educação. A gente não vende educação. Tá? Qual o problema real que ela identificou já dos empresários? Esse é um dos maiores. O maior problema dos empresários... Aqui, ó, a nova copy que eu... Solução. Hoje a gente vende solução. Isso aqui é a nova copy que eu acabei de mandar para o meu time. Acabei de mandar, tem 15, 20 minutos. Ó, falta de profissional qualificado no Distrito Federal, aí eu mandei fazer cidade por cidade onde a gente vai, né? Entendeu? As empresas de Brasília sofrem com escassez de talentos, tal, blá, 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 blá. A maior dor do empresário hoje chama-se pessoas. Porque existe uma geração nova, eu não vou falar que é frágil, tá? Porque assim, ó, de novo, as características mudaram. Essa geração Z, que a galera chama de preguiçosa e frágil, é porque o cara, ele é arcaico, ele que é o coronelzão, que quer resolver tudo no chicote e na porrada. Eu diria que lá no fundo, que a essência do Mel que é essa. O Mel que tem 40 anos, foi criado na favela e foi feirante, pô. Aí você vem falar pra mim que tem que tratar no pão de ló? Não. Que é um empresário tradicional, empresário de vida real, que acordou cedo. Não, eu fiz isso aqui, tudo acontecer. Negócio a minha de psicologia, empresa, psicologia que é porrada. A minha empresa cresceu porque eu acordei cedo, eu fiz de tudo, eu fazia tudo. Tem que fazer igual. Tem que fazer igual. Deixa eu te falar, não vou falar que ele tá errado. E na essência do Mel, que é mais ou menos isso que o Mel que acha também. Só que, cara, ou eu entendo as novas regras do jogo, ou eu estou fora. E, Bruna, quem determina as regras do jogo não é o empresário. Não sou eu que determino as regras do mercado. As regras estão sendo estabelecidas pelo mercado. Sim. Ou eu sigo as regras, ou eu jogo o jogo, ou eu vou ser eliminado, só isso. Tu pode pegar a bola com a mão no futebol, Bruna? Não. Não pode. Não, mas porque na minha época podia estar infeliz, agora não pode mais, velho. Entendeu? A regra não é tu que coloca. E o mercado, Bruna, quando eu falo na velocidade da mudança, eu costumo dizer que o mercado tá bem assim, ó. Você tá jogando com a mão, basquete. Pá, pá, pá. Aí o mercado fala, ó, agora é futebol, a bola tá na sua mão e é pênalti, você perdeu. Não, mas era basquete 30 segundos atrás, agora não é mais. Não, mas ninguém me avisou, parabéns, seja bem-vindo ao mercado. O mercado tá muito volátil, o mercado tá muito rápido, muito. O jeito de se comunicar mudou, a habilidade o jeito de vender do empresário, mudou. Já que você anota tudo, anota aí, flexibilidade. Quem serão os empresários mais bem-sucedidos? São os com mais alta de flexibilização, em todos os sentidos, inclusive mental. Entendeu? Então assim, ó, eu tenho uma geração disponível no mercado de trabalho, chamado geração Z. Ou eu me adapto a esses caras, assim, eu tô falando de um equilíbrio, tá? Eu não tô falando de virar a casa da mãe Joana e a minha empresa se adaptar ao colaborador. Mas eu estou falando de criar regras que demete, que faça conexão com quem está disponível no mercado, pô. Entendeu? Então, se eu não construir esse equilíbrio, e aí eu tô falando de um equilíbrio, cara, eu vou estar fora do mercado. Você consegue manter pessoas Eu tô também. vendo gente na internet, inclusive empresários tradicionais, metendo cacete na geração Z. Mas, cara, é quem está disponível. Se eu ficar arrumando guerra com essa galera, eu vou parar onde, pô? Então eu concordo com o cara, eu concordo que é mais frágil, eu concordo que é mais mimimi, eu concordo que tem que ter um psicólogo dentro da empresa, eu concordo que tem que fazer carinho toda segunda-feira, eu concordo com isso. Mas, cara, é o jogo. O que eu vou fazer? É o jogo, ué. Ou eu faço, ou eu fecho as portas, pô. Então, qual que é a capacidade de um bom líder, ô Bruna? É se adaptar ao jogo, pô. Se adaptar ao jogo. As regras para eu jogar futebol é uma, as regras para eu jogar basquete é outra. E é isso. Então eu não vou discordar que essa geração, emocionalmente, é mais frágil. Eles querem trabalhar menos e ganhar mais. Aí a galera odeia isso. Mas querem qualidade de vida, mas todo saúde, mundo quer, pô. Todo mundo quer. Quem é que não quer? Ué? Todo mundo quer. Aí, sabe qual que é a diferença de anos atrás? É porque hoje todo mundo tem acesso a essa informação. Hoje o cara tá lá na periferia, na favela, com o celularzinho na mão, vendo alguém lá na Europa desfrutando de muita grana. Eu diria que a ambição da população expandiu. Tá todo mundo mais ambicioso. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer... Nunca se ouviu tanto falar em qualidade de vida. Então isso não é, Bruna, um defeito da geração Z. Isso é uma característica da atual geração, da atual situação. Cara, o Bedran tá pedalando indo pra academia, pô. Olha aí, quem diria que isso iria acontecer o dia? O Adriano virou fitness, gente. Virou fitness. Olha aí, ó. Ciclismo. Se o Adriano, que é o Adriano, virou ciclista, e é trilha, viu? Pesada. É. E tá indo pra academia todo dia, tá vendo? Isso é qualidade de vida. A geração mudou, cara. Mudou. O Adriano tem 40 e alguma coisinha, né, Adriano? 42. Cara, o cara de 40 anos atrás era velho, pô. Eu tô com 40. Hoje o cara tá começando a vida. Eu acho que essa nova geração, ela viu muitos empresários trabalharem ali durante
de 8 em 8 horas, ou morrer AVC, infartado, lá na careca, frente não cuida da saúde, não cuida da alimentação, acaba trabalhando muito e não tem qualidade de vida. É isso. Então essa geração acabou não vendo lógica nisso. Qual é a lógica de você trabalhar tanto e você não desfrutar no final? Só Não, que nem no final, nem no meio. quando nem a gente início, vai nem para no- uma realidade real, a gente precisa viver com o que a gente tem. Não adianta a gente vir, igual você falou, que as pessoas estão lá na periferia olhando uma pessoa no outro estado, no outro país, Mas a desfrutando. ambição expandiu. Entendeu? Mas a gente precisa olhar para o que a gente tem aqui, né? Para o que você, Sim. o que você pode, o que você fez naquela época que você foi lá na casa, que você olhou a casa, que você foi com a sua mãe, a sua mentalidade mudou. Então você utilizou a realidade que você tinha e com o que você tinha para mudar a sua realidade. E o que a gente vê hoje é que essa geração, ela não olha para o que ela tem, mas para o que você tem, mas ela quer mudar a realidade tudo muito dela. fácil. Mas ela quer mudar a realidade. Custe o que custar. Aí isso gera o quê? Ansiedade, depressão, tristeza. Enfim, gera uma Concordo. ambição que hoje, doentia que nem o Concordo. algoritmo mesmo consegue entender. Eu concordo. Só Mas que o a que gente... eu faço como empresário? Eu concordo com isso daí, eu não discordo. Essa é a pessoa que eu tenho para trabalhar na minha empresa. Sim, essa é a entendeu? pessoa. O que eu faço? Eu automatizo o máximo que eu posso. Porque nós estamos entrando, Bruno, e vamos sofrer muito com a geração ociosa, né? Dizem os grandes especialistas, tem algumas entrevistas do Elon Musk, por exemplo, falando sobre isso, que o futuro da nação é sendo sustentado pelo governo, literalmente. Porque nós estamos entrando em uma geração ociosa. Antigamente você precisava de 300 advogados para fazer o que você faz hoje com Na verdade, 30. pro Brasil tá chegando agora, né? Porque lá fora isso já funciona. Existem países, como na Europa, que para você ter filho, o governo mesmo te dá um auxílio para você ter filho. Te ajuda a ter filho. Para você aumentar o quê? A taxa de natalidade, porque é muito baixa. Concordo, só que todas essas mudanças, e inclusive essa aproximação das nações, cada vez também mais rápido. Então, por exemplo, tudo que é novidade na China e nos Estados Unidos chega aqui quase que em tempo real. Muito Aquele rápido. negócio de que, chega nos Estados Unidos, com 10 anos chega no Brasil, está diminuindo cada vez mais. O cara lança um celular nos Estados Unidos, cara, uma semana depois está no Brasil, entendeu? Então, assim, e aí o nível cultural da mesma forma. Então, eu diria que nós estamos entrando numa geração ociosa, numa fase, numa época de pessoas ociosas, porque cada vez mais inteligência artificial, cada vez mais automação. Então, eu como empresário, o que eu devo fazer como empresário? De fato, automatizar o máximo que eu puder. Eu diria que otimizar o máximo que eu puder. Eu vou contratar o menor número de pessoas possível. Eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outro caminho. Tem. E o pior, Bruno, aqui, junto à automatização, vem essa, eu diria que essa característica dessa nova geração. Então existe uma nova geração difícil de convivência, principalmente para os veião, igual nós. Você não, né? Igual nós aqui. Principalmente para os veião, nós temos essa dificuldade de relacionamento e junto a isso, lado a lado, vem a automatização. Então, cara, não tem outro caminho, vai ser esse. Agora, como empresário, eu preciso resolver o problema do meu negócio. Então, se não tem um ser humano, eu tento automatizar, tem coisa que não se automatiza, e por mais que eu tenha IA, e eu vou continuar necessitando da humanização das pessoas, agora precisa existir uma mão de duas vias aí, uma via de duas mãos, que é, você precisa se preparar do lado de cá, do lado de lá, né? Então a geração Z, eu diria que é fisicamente mais fragilizado, só que intelectualmente mais preparado. Então hoje eu pego um moleque de 16 anos, 15 anos, cara, joga um computador na mão dele, ele faz milhões de Já reais. sabe rodar Coisa o que computador. 300 braçal não faria, em produtividade, né, em inteligência intelectual. Então é só entender esse equilíbrio. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens da nova geração? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens da velha geração? Porque o velho também quer se colocar como perfeito, né, sabe? Ele não tem habilidade tecnológica, ele já não tem habilidade cultural com essa nova geração, ele é arcaico, ele é ultrapassado. Então ele se Eu acha, acho que não, você ele entendeu bem isso, né? Hoje você é o que eu trabalha... estou buscando, mas já entendi muita coisa. Você é o que eu estou trabalha esse PPT, né? Processos, buscando. Pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, processo e tecnologia. Então, hoje, dentro do empresa, o empresário, ele... Tinha que colocar um M, né? M. PPT, MM, PPPT, tem mentalidade. E a mentalidade. Que é o pior ou o melhor, a melhor Então, mudança. hoje, você entra nessa empresa trazendo trazendo o PPT-M, né? PPT-M. Pessoas, processos, tecnologia e essa mentalidade que o empresário precisa para ele não falir. Para ele não deixar a empresa dele falir e pra continuar crescendo. escalar mais. Isso. E como que ele faria hoje para escalar mais?
entendendo quais são os novos produtos, entendendo quais são os novos canais de distribuição, né? Então, assim, qual que é o novo formato de vender advocacia? Qual que é, eu diria, quais são as novas exigências do meu novo cliente? O que o cliente espera de um advogado hoje? No contexto geral, Bruno, eu diria que o novo cliente ele quer comodidade. Então ele quer cada vez mais que você resolva os problemas dele sem encher o saco dele, tá? E aí nós falamos sobre isso agora há pouco e eu trago para serviço também. Ele quer um atendimento personalizado. Sim. Por quê? Da mesma forma que elevou o nível de consciência das pessoas e dos clientes, também elevou o nível de exigência. Então o novo cliente ele é muito mais chato, ele é muito mais exigente. Ele tem muito mais conhecimento. Tem mais conhecimento, é o que eu ia falar agora. Tem mais educação, ele tem muito acesso. mais conhecimento, ele tem muito mais educação, ele tem muito mais informação. Então ele te coloca na parede com muito mais facilidade, né? Sim. Então por isso, de novo, o empresário tem que estudar mais. Então eu diria que, como que eu escalo hoje, Melk, entendendo os novos produtos e os novos canais. Quais são os novos canais de comunicação e de entrega? Então, por exemplo, você tem um novo canal de entrega para advocacia. Hoje você consegue atender um cara na Bahia, como vocês atendem muita gente na Bahia, estando aqui em Brasília. Sim. Isso é um novo canal de entrega, através da tecnologia. Então você não precisa mais estar na Bahia para atender alguém da Bahia. Então você está utilizando um novo canal de entrega, ok? Sim. E esse canal que estamos aqui agora, que é esse podcast, é um novo canal de comunicação. Você, Bruno, nesse exato momento, você está se vendendo sem se vender. As pessoas estão vendo a organização, elas estão vendo o seu nível de excelência, o seu capricho nas coisas. E aí tudo proposital. Proposital. E é isso. As pessoas no subconsciente falam, cara, a Bruna é organizada. Pô, a Bruna se veste bem. Pô, a Bruna fala bem. Isso é no subconsciente. Você não tem que falar, me contrata, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu tenho certeza que esse podcast aqui, essa edição, vai te gerar novos clientes. As próximas, outros. Aí olha que engraçado. Alguns clientes seus vão se conectar com o Melk. Outros não vão gostar do Melk, tá? Mas o seu próximo convidado, você já se conecta com outra galera. E aqui você está se vendendo o tempo inteiro sem falar me compra, sem falar me contrata. Entendeu? Então, o novo canal de comunicação mudou. A nova forma de distribuição mudou, né? E você precisa criar novos produtos. Então eu vejo que vocês criam produtos aqui o tempo todo. E falando em produto, a gente se aprofundou muito nesse futuro da advocacia. Como que vai ser a advocacia daqui a alguns anos. Como que vai ser a advocacia daqui a alguns anos. Então a gente fez um investimento muito alto aqui dentro. E vamos trazer esse investimento para os nossos clientes, para que eles possam ter um bedranzinho ali, um assessor, um advogado de bolso, para que possa ajudar ele ali nas decisões difíceis dele do dia a dia, porque a gente entende que o empresário, ele precisa tomar decisões difíceis todos os dias. E essa é a verdadeira função do empresário. E muitas vezes ele precisa de um conhecimento que ele não tem. Ele precisa tomar decisões estratégicas. Aumentou. Ele precisa tomar decisões estratégicas que muitas vezes ele não analisa, ele analisa dentro do cenário dele uma estratégia. E aí a gente trouxe a tecnologia junto com a advocacia, junto com o jurídico, excelente, junto com leis, junto com estratégias. A estratégia que o Bedran tem dentro dessa IA, do Bedranzinho. Então hoje... O nome é esse, Bedranzinho? Bedranzinho. É. Então tem hoje... um bonequinho de você? Tem um bonequinho já. Hoje, se você quiser tiver... Tem o meu também, já tem o dele. Tem que ter os dois bonequinhos. Hoje, se você quiser tirar, não, vou tomar uma decisão aqui, quero fazer não sei, você vai fechar um negócio, você tira foto do seu contrato, pede para ele analisar. Detalhe, esse Bedranzinho, ele vai ter mais de 25 anos de experiência como advogado. Não é um advogado recém-formado. Né? Não é um GPT. Ele é alimentado por vocês. Ele é alimentado pela gente, pelo nosso conhecimento. Então não é um advogado recém-formado. Não tem experiência, viu, gente? É bom falar isso. O GPT ele não tem experiência. O GPT me dá umas ideias, ele buga, ele não vai te dar algo ali dentro de estratégias reais do que realmente acontece. Então, esse Bedranzinho, ele vai ser alimentado pela gente aqui. Mais de 25 anos de experiência. Ele vai analisar todos os cenários que pode acontecer para deixar esse empresário preparado. Então, olha, você vai fechar esse negócio aqui, você vai fechar esse contrato, mas esses são os riscos e o que você pode alterar. Naquele momento, ele consegue atender aquela demanda daquele cliente para que ele possa ter uma decisão assertiva, sem precisar ele ter que sair de onde ele está, se locomover para encontrar com o empresário, para depois ele tirar uma dúvida. Então, hoje eu tenho esse produto, com a tecnologia e o direito, entregando isso para o meu cliente, para que ele possa ter isso já de primeira mão.
E detalhe, ele vai conseguir fazer ligação, vai conseguir fazer por voz. Não tem horário comercial. Não, legal isso aí, porque não tem, inclusive. Porque o Bedran, gente, é o seguinte, quando eu ligo pra ele depois das 18, não me atende mais não, viu? Só me atende horário comercial e de segunda a sexta. Eu tô aqui tentando uma agenda no sábado, não tem não, viu? A agenda é muito cheia. Parece que virou adventista o homem agora, não quer mais trabalhar no sábado não. Mas assim, a gente trouxe essa comunicação, a gente trouxe essa nova tecnologia vendo uma solução mesmo para o empresário no dia a dia, para ele tomar decisões assertivas, e isso diminui o risco de processos, riscos de decisões tomadas sem ele pensar, riscos de lá na frente cuidar do incêndio, cuidar para que não pegue fogo. Tivemos aqui empresários que contrataram funcionários no teste de admissão. Você não pode pedir um teste de gravidez, e contratou sem saber que estava grávida. Fechou a empresa. Aí eu tenho um segredo demitiu a empresária. Eu não posso divulgar. Demitiu a funcionária. E a funcionária estava grávida. Tem que usar. Então, assim, o empresário, ele precisa estar esperto. Ele precisa olhar todos os cenários, ele precisa olhar o risco de ele fechar um contrato, de ele contratar um funcionário. Você tem ele precisa ter esses processos. Eu acho que você deve ter uma missão aqui nesse podcast, você já tem essa mentalidade que eu sei, é de mudar a cabeça do empresário concernente à advocacia e até à contabilidade, né? Tá próximo ali um do outro. É de achar que o advogado foi feito, cara, e foi formado somente para resolver o problema, depois dele instalado, entendeu? Só a bomba, só o incêndio. Só a bomba. Então o advogado, na verdade, a verdadeira função é muito mais orientar para que não aconteça o problema. Então as pessoas, por exemplo, as pessoas olham para o médico com a imagem que eu só vou procurar quando eu estiver morrendo, né? Assim, pouquíssimas pessoas procuram o médico para não adoecer. Para evitar, vamos fazer um check-up, né, que é o trabalho de prevenção. Da mesma forma o advogado, da mesma forma o contador, da mesma forma alguns outros, da mesma forma o conhecimento empresarial. Olha que maluco. Para eu me tornar advogado, primeiro eu estudo para depois advogar. Para o empresário, primeiro ele quer empresariar, primeiro ele quer empreender para depois estudar. Ou muitas vezes nem estuda. Sim. Então são falsas mentalidades e falsos conceitos que as pessoas precisam inverter isso. Eu diria que muita coisa dentro das empresas estão invertidas. E uma delas é justamente sobre o advogado. Não, e advogado? Ixi, não, misericórdia, não gosto nem de ouvir. Mas por quê? Porque está ligado a BO. Né? Eu só procuro ele quando a casa Mas pega isso fogo. Vem muito da mentalidade do advogado. Hoje a gente por isso que é uma missão sua. Hoje a gente tem um instituto, né, de faculdades que acabam vendendo cursos que não tem matérias de empreendedorismo. Então o advogado que se forma, não necessariamente ele vai ser empresário. Não necessariamente ele vai ter uma cabeça de empresário. Não, nenhum deles é para ser empresário. E acaba que o mercado hoje não vende um escritório de advocacia como uma empresa. Só que o escritório de advocacia é uma empresa. Ele é uma firma de advocacia. Ele tem todos os setores. Ele tem o setor financeiro, o de marketing, pessoas, processos, tecnologia, comercial. Ele tem todos esses setores. Só que o advogado hoje, que está se formando, ele não tem essa mentalidade. A não ser que ele já tenha o espírito de empreendedor. Ele já tenha pensando ali, não, vou fazer minha faculdade para empreender. Aí acaba que essa visão, que é o que a gente vai trazer aqui, essa visão do empresário e do advogado não ser distante. A gente precisa pensar contrário da manada, do que todo mundo pensa. E tem um terceiro aí no meio, tá? Não é um terceiro, mas... E o cliente? Não, assim, o advogado, assim como outros profissionais, muitos deles também atuam como um profissional autônomo. O advogado, muito, tá? Advogado, dentista, muito. Entenda, tá? Tem o advogado prestador, o advogado funcionário, né? O advogado empregado de algum escritório, funcionário, colaborador. Tem um advogado autônomo, que é o que mais tem, e tem um advogado empresário. Por exemplo, vocês estão no nível de empresa, vocês têm colaboradores, vocês têm uma sede, vocês têm uma estrutura de empresa. Então, eu diria que tem 3 tipos de advogado, né? E dentro aqui, eu acredito que a maior parte é o autônomo, que não chega a ser empresário. Então ele trabalha por conta própria, às vezes ele tem uma secretária, às vezes não, que né, a maioria é nesse perfil, mas não é empresa. Eu falo isso nos meus eventos, tem uns que até não gostam. Eu falo, irmão, tu não é empresário. Não, mas eu tenho empresário. Tu tem um CNPJ, ser empresário é outra coisa. Então, e aí eu não estou criticando, só estou deixando e gosto de pontuar isso. Então assim, ó, existe o advogado funcionário colaborador, existe o advogado autônomo e existe o advogado empresário. Então são 3 advogados, entender aonde você está e aonde você quer chegar. Você também pode me responder que você quer ser um advogado autônomo bem-sucedido. Cara, eu me tornei muito grande no que eu faço, eu tenho ali alguns poucos clientes, eu atendo, esses caras me geram X reais por mês e eu estou satisfeito. Eu não quero ter dor de cabeça com 300 funcionários. Ok.
Ou você entender, não, cara, eu quero ser um empresário do segmento de advocacia. E aí é ter empresa, é ter 30, 40, 50 advogados trabalhando, secretária. Como você falou, eu vou ter financeiro, eu vou ter comercial, eu vou ter RH, eu vou ter jurídico, o jurídico do próprio escritório, eu vou ter o operacional e assim vai. Eu vou ter compras, né? Eu vou ter vendas, eu vou ter uma série de coisas que qualquer empresa tem. Cultura empresarial do negócio, que aí é o PPT. Mas é muito legal falar sobre isso e dentro dos nossos eventos, Bruno, a gente fala muito sobre essa transição de carreira. Eu diria que vocês, né, o Bedran, vocês dois tal, eu diria que vocês estão em uma transição de carreira. Ou em um complemento, ou em uma... Seria agregação, não, seria agregar uma nova profissão. Mas a pessoa precisa entender que ser advogado é uma coisa, ser empresário é outra coisa. Por exemplo, qual que é a habilidade da Bruna como advogada? Cara, fazer uma petição, ir lá defender, né, uma tese oral, sei lá, não sei exatamente os termos, mas ela está lá no tribunal em frente ao juiz. Essa é a função dela como advogada. Qual que é a função da Bruna como empresária? É estar aqui fazendo... O que isso aqui tem a ver com advogado? Nada. Mas você está aqui nesse exato momento investindo em um departamento da sua empresa, marketing, com uma pegadinha comercial. Sim. Ok? Mas quais são as habilidades da Bruna como empresária? Não tem nada a ver como advogada. Por mais que seja um escritório de advocacia. A sua habilidade é pessoas, é contratar, é recrutar, é perguntar sobre alinhamento cultural. A sua habilidade é financeira, é planilha, é fechamento de caixa, é folha, é planejamento tributário, blá, 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 blá. Processos. Qual que é o processo para fazer um café? Qual que é o processo para fazer uma petição? Qual que é o processo para atender um cliente? Entendeu? Então a Bruna hoje contrata editor de vídeo, a Bruna hoje contrata secretária, a Bruna hoje contrata advogados, ela contrata vendedor, ela contrata tecnologia. A Bruna tem que ter habilidade tecnológica, jurídica, contábil, financeira, comercial, marketing, RH, cultural. Exatamente. Como construir cultura dentro do meu escritório. E o que de achos isso tem a ver com a advocacia? Nada. Eu costumo dizer assim, ó, o que muda de um açougue para um escritório de advocacia? Nada. Detalhe, a parte operacional. Tirando o operacional, é assim, ó, em um açougue eu corto, empacoto e entrego carne. Em um escritório de advocacia eu faço defesa jurídica de um cliente. Tirando esses dois departamentos, que é o operacional, todos os outros 7, 8, 10 departamentos são exatamente iguais. De um açougue, de um hospital, de um cemitério, são os processos, de uma clínica, né? de qualquer processo coisa. que toda empresa tem que ter. No geral, processo, ela tem que entender os processos cultura, dela, entender tecnologia, tudo isso. De todos os setores, todos os processos que ela tem que fazer. É isso. Dentro do financeiro, quais são os processos, qual o manual, qual o modelo, qual o manual de conduta. Guia, qual a régua, é isso. Legal. Tudo dentro de uma empresa. Você tá quase um empresário. Tô brincando, viu, gente? Quase um empresário não, Bedran, eu sou empresária. Sacanagem. Bedran, o casal Bedran, né, que é Bruna e Adriano, é o que eu tô falando aqui nesse exato momento. E eles têm uma estrutura, uma baita de uma estrutura aqui em Brasília. Na verdade, eles são empresários, né? São muito mais empresários do que advogados, né? E aí eu espero que você entenda o que eu estou falando. Mas é isso, né? A Bruna tem uma... O Adriano, os dois, né? Tem uma... E os dois se completam, viu, gente? O Adriano, ele é mais morrinha e ele é mais seguro. Ele é mais travado, a Bruna é mais maluquinha, que é mais empresária, né? Todo empresário é meio doido. Todo empresário é maluco. exatamente isso, cara. Ser empresário é isso, é entender sobre, de fato, o que a sua empresa precisa, não necessariamente sobre o produto. Tá? Ter um produto bom é um ponto, é um detalhezinho que o mecanismo precisa ter, que a engrenagem precisa ter. Melk, aqui no Fala Capital a gente fala sobre crescimento, sobre poder. E nesse cenário, quando você começou a crescer, o que mudou pra você? Você passou a ficar mais sozinho nas decisões ou tem alguém também que te dá conselhos? Você tem ali os seus smart monies que te ajudam? Tem. Todo grande atleta tem os seus treinadores, né? Toda pessoa de alta performance tem que ter os seus treinadores. E dentro do mundo empresarial eu tenho que ter os meus mentores, né? Então eu tenho mentores, eu não divulgo os meus mentores porque eles acabam sendo meus concorrentes, né, em alguns momentos. Mas eu tenho os meus mentores individualmente falando, inclusive mentores e consultores e professores em algumas áreas, né? Então eu tenho área física, eu tenho área espiritual, eu tenho área profissional, eu tenho investimento, eu tenho expansão. E eu diria que quase que cada área dessa precisa ser um mentor diferente, né? Então eu tenho um grande cara especialista em expansão empresarial. Eu tenho um outro grande especialista em cultura empresarial, né? Eu tenho um outro grande especialista em educação, que ele me ensina muito a ser um educador, né? Ele me ensina muito a ser um professor, que eu não tenho graduação como professor, né? Um mestre de sala de aula. Então ele me ensina muito esse posicionamento como professor. E assim vai. Concernente à solidão empresarial,
Eu diria que isso é uma característica, tá, Bruna, que tem se eliminado a cada ano mais, mas a vida do empresário ela é solitária. Agora, com toda essa proximidade digital, eu acabo construindo algumas comunidades. Então, por exemplo, anos atrás eu não conseguia me conectar com grupos de empresários da Itália, né? Porque, pô, ele tá lá na Itália, eu tô aqui, hoje eu me conecto. Então hoje eu me conecto porque a tecnologia, Bruno, ela distancia quem está próximo e ela aproxima quem está distante. Então eu diria que dentro do mercado, dentro dessa evolução digital, o empresário está um pouco menos solitário, desde que ele queira ter companhias de pessoas próximas dele. Você acha que quando ele cresce, assim, ele perde a liberdade? Não, pelo contrário. Porque alguns empresários, eles pensam assim, não, vou expandir. Você falou de expansão. Vou expandir, no caso, não vou franquear, vou começar a franquear, vou expandir. Qual o peso dessa expansão? Isso não está relacionado principalmente à sua quando liberdade. o empresário não está preparado. Se não estiver preparado, ele morre literalmente, né? Ele infarta e morre. Mas o profissional, o empresário profissional, ele tem a expansão independente da sua liberdade. Isso não tem nada a ver. Por exemplo, e aí até parece até mentira o que eu vou falar, mas a ideia é, quanto maior você for empresarialmente e financeiramente, a ideia é que menos você trabalhe. Porque a ideia do empresário profissional, Bruno, é fazer com que o dinheiro trabalhe por ele. É com que o mecanismo, eu tenho umas analogias dentro dos meus eventos, que é a analogia de uma engrenagem. Então, a empresa ela é uma engrenagem. Quando você coloca essa engrenagem para rodar, todas essas catraquinhas, a ideia é que ela funcione sozinha. Então, eu ser um empresário profissional não está relacionado a eu trabalhar horas a mais, tá? Por exemplo, a minha agenda está uma loucura, eu estou trabalhando muito, mas eu trabalho de segunda a sexta, trabalho em horário comercial. Por mais empresas que eu tenho. E engraçado que quando eu tinha uma empresa, eu trabalhava 10 vezes mais do que eu trabalho hoje com todas essas empresas. A engrenagem não estava assim totalmente porque não existia engrenagem. Essa era a verdade, né? Então, ter muitas empresas e ter muitos negócios não está relacionado a trabalhar muito, é trabalhar certo. O que fez o Melk crescer não foi trabalhar mais horas. Quem vende hora e quem trabalha por hora é CLT, é os colaboradores e não você. Agora, isso também é mentalidade, também é entender. É entender que não está ligado à força física. A força física não leva ninguém a nada. Você trabalhar fisicamente ali não vai te levar, não vai. Hoje, dentro lá desse treinamento que você faz com o empresário, qual é um dos erros mais comuns que você vê empresário tomar? É achar que ele tem que fazer tudo. E aí ele não consegue sair do operacional. Não consegue descentralizar, não consegue delegar. E aí delegar. não consegue delegar. Assim, ele até tenta, mas aí acaba delargando e não delegando, né? Ele até tenta em alguns casos, aí ele não consegue, aí ele bloqueia, aí ele traumatiza e aí não quer mais, entendeu? Assim, aí ele acha que não, só eu sei abrir a minha loja. Mas, de novo, é porque faltou a educação de como delegar. Nós temos a jornada do colaborador, que é encantar. Por exemplo, Bruna, eu tenho certeza que hoje, com todas as postagens que você faz, eu vi lá a confraternização, final de ano e tal, isso você está encantando o seu cliente interno. Quem é o seu cliente interno? É o seu colaborador. A primeira pessoa a comprar a Bedran Advogados tem que ser o seu colaborador. Sim. Se ele não acreditar, ele não comprar a ideia, não dá certo, tá? Não dá. As pessoas fazem muitos trabalhos, Bruna, para encantar o cliente externo. Por exemplo, isso daqui agora é um encantamento duplo, eu diria. Mas o meu primeiro trabalho, e eu estou falando de uma jornada, tá? É encantar o meu cliente, é fazer com que o meu cliente interno, que o meu colaborador queira trabalhar comigo. Eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo. Qual foi a última vez que você recebeu uma mensagem de alguém falando que o sonho dela seria trabalhar com você? Meu sonho é trabalhar com você. As pessoas não olham para isso. Então, por exemplo, o farmacêutico, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Aqui, a pessoa lá que está lá no balcão da farmácia, falando de farmácia. Muitas delas sonham em trabalhar na Drogasil. Sim. Estou dando um exemplo tosco aqui para que as pessoas possam entender. Por quê? Porque na Drogasil tem plano de carreira, na Drogasil tem meritocracia, na Drogasil tem plano de saúde, na Drogasil tem folga, na Drogasil tem isso. Na Drogasil eu posso entrar como balconista e me tornar o CEO da companhia se eu tiver sangue no olho. Então, a Drogasil encanta para que as pessoas queiram trabalhar. Então, ó, primeiro, encantamento. Segundo, recrutamento. Investimento em recrutamento. As pessoas investem milhões de reais para recrutar o cliente externo, mas não querem investir nem um centavo para recrutar o cliente interno. Nós estávamos falando aqui agora do seu editor aqui, né? A gente brincando. Ele tá eu tenho uma brincadeira, pessoal, que é o método roubar. E aí é uma brincadeira, né? O que é isso mesmo? Que é roubar o bom profissional. O Ronaldo é um belíssimo profissional, concorda? Sim. Ele não estaria desempregado te esperando.
Sim. O bom profissional nunca vai estar em casa de perna pro ar desempregado. E aí eu brinco, cara, você quer funcionário bom, você tem que roubar de alguém, né? Porque esse cara vai estar trabalhando. Sim. E como que eu encanto o Ronaldo? Como que eu trago o Ronaldo para trabalhar comigo? Qual que é a proposta financeira? Qual que é a proposta cultural? Qual que é o porquê do propósito? Qual que é a proposta intelectual? O que eu vou oferecer de treinamento? O que eu vou oferecer de vantagem? Por que que o Ronaldo vai sair de onde ele estava para vir trabalhar comigo? Já que todos os bons estão em algum lugar. Então isso é investir em recrutamento. Você Eleva nunca vai também encontrar o nível um de artilheiro... consciência do colaborador também. Não entendi? Eleva o nível de consciência do colaborador também. Vamos lá, eu tenho Até duas o alinhamento. funções. Ó, eu tenho 2 desafios. Ou eu pego o cara na escolinha de base e eu treino para eu ter um artilheiro lá na frente, ou eu preciso tirar o artilheiro de algum time. O artilheiro, o Neymar da vida, o Cristiano Ronaldo, ele tá jogando em algum time. Sim. E assim vai. Então é eu recrutar. Olha só, encantei, recrutei, treinamento. Então eu preciso treinar. Ô, Ronaldo, o que você vai fazer aqui dentro? Como que você gosta? Como é que você gosta da televisão? Qual que é a logomarca? Enfim, sei lá, treinamento. Acompanhamento. Então, acompanhar. Cara, o Ronaldo vai editar o vídeo, por exemplo, e vai postar. Acompanha isso. Cria-se uma metodologia, cria-se um método, cria-se um processo para acompanhar isso. Então eu vou assistir, a cada 10 edições, eu vou assistir uma na íntegra para ver se o Ronaldo está editando direitinho. Sim. Tem um ditado, Bruno, que fala que a ocasião faz o ladrão. Quantas e quantas vezes, Bruno, nós já contratamos pessoas e elas iniciam muito bem e no meio do caminho desandam. Porque não existe nova vale bem a acompanhamento. casa. Então vamos lá, eu contratei bem, eu treinei bem, mas eu não acompanhei. E aí ele desanda. Porque o perfil dele, do colaborador no geral, na maioria das vezes, não é o seu perfil. Se ele tivesse o seu perfil e talvez a disciplina que talvez você tenha, ele não seria o colaborador, ele seria o dono do negócio. Sim. E aí entender, e eu não tô aqui falando, Bruno, que um é melhor do que o outro. Eu tô falando de perfil, eu tô falando de característica, eu tô falando de Aí muitas desejo vezes pessoal. você vai desalinhando porque alinha a expectativa, porque muitas vezes o colaborador, ele não entende que você tá na posição que você tá hoje, porque também você passou por muita coisa, Sim. e ele não acha justo. Não acho justo. Alinhamento cultural, alinhamento de Cultural. expectativa, alinhamento de posicionamento, hierarquia, cultura da empresa. Que é o que as empresas hoje as pessoas que estão assistindo a gente, têm que ter essa noção. Sim. Você tem que saber sobre como contratar, sobre como recrutar, qual o perfil, saber sobre pessoas, sobre processos, tecnologia, essa mentalidade, mudar essa mentalidade de empresário. Então hoje, muito legal esse nosso papo aqui, trazendo essa parte aí do PNDE também. PNDE. Fala um pouco pra gente sobre ele, assim, falando também para o empresário que está assistindo a gente, como que funciona essa plataforma do PNDE. E uma coisa também, que você falou sobre mentores, você também dá mentoria? Também. Fala também da sua mentoria. Não é o nosso forte. Na verdade, a gente tem algumas mentorias, e a gente tem uma linha educacional, né? Não é o nosso produto, mas a gente trabalha com linha educacional. O PNDE hoje é uma empresa de vendas de consultoria. Na verdade, a gente vende consultoria e a gente vende algumas soluções empresariais, né? Então, alguns serviços que façam sentido para o empresário. O PNDE, Plataforma Nacional de Desenvolvimento Empresarial. É uma empresa voltada para empresários tradicionais. Então, diferente de algumas outras empresas que parecem, né, com o PNDE, nós temos uma linha de perfil cultural. Então, o perfil cultural, né, o perfil empresarial do nosso cliente, ele é o tradicional. Eu diria que é o 40 mais ali, o 35 mais. E nós estamos vendendo consultoria, entendendo que esse nosso cliente tem mais dificuldade com o aprendizado. Ele já está em uma idade ali um pouco mais avançada, 40, 50, e ele já não quer mais executar. E como eu ensino o cara a ser empresário, então eu ensino ele a contratar e não executar. E contratar em todos os sentidos. Que eu preciso recrutar bons colaboradores para minha empresa. Cara, paga alguém que sabe fazer isso. Então, a minha política de trabalho e a minha linha de raciocínio é contratar pessoas melhores do que eu em cada área do meu negócio. Porque o empresário, Bruno, ele não tem que fazer nada operacionalmente falando. A função dele, a postura dele, o posicionamento dele é tomar a decisão, é apostar. Ser empresário é ser um apostador profissional. Eu vou apostar nesse produto, eu vou apostar nessa ferramenta, eu vou apostar nesse podcast, eu aposto. Eu pego o meu dinheiro e saio apostando. Eu aposto naquela pessoa, eu aposto naquele ponto comercial, eu aposto naquela estratégia. Apostador, tipo aposta de cavalos. Então eu vou apostando ali. Essa é a função. Agora, para eu aprender a apostar em cavalos, eu preciso entender de cavalos. Então eu estudo o cavalo, eu estudo a pista, eu estudo a areia, eu estudo o atleta, eu estudo a temperatura do dia, eu estudo uma porrada de coisas para eu ir lá e apostar no cavalo certo. Então ser um apostador profissional é entender de um ecossistema de situações e de decisões para que eu de fato ganhe a corrida.
É mais ou menos isso. O dono da empresa não tem que sentar no cavalo. O dono da empresa não tem que servir o cavalo. Porque enquanto ele faz isso, ele está deixando de estudar a temperatura, a areia, ele está deixando de estudar o concorrente, ele está deixando de estudar uma outra série de coisas. Qual que é a função do empresário? Estudar, tomar decisão, pensar. Então, quando eu falo em não fazer nada operacionalmente. Então, a verdadeira função do empresário, no final do dia, é pensar. Que às vezes o empresário acha que, não, agora eu não vou fazer mais nada operacional, o que eu vou fazer? Pensar. O que vai te dar dinheiro é pensar, o que vai te fazer crescer é pensar. Cria outros mecanismos Estudar, de venda. não é abrir a loja. Deixa eu te falar, abrir a porta da loja não vai te dar dinheiro, pô. Você contrata alguém por um salário mínimo para fazer isso. É quanto que vale a tua hora? O que enriquece a empresa não é o olho do dono. O que engorda o gado não é o olho do dono. O que engorda o gado é o pasto que você coloca ele, é a ração que você dá para ele, é a qualidade do sal, é a qualidade da água, é o caseiro que você vai contratar para cuidar dele, é a temperatura em que está o pasto. Enquanto isso, você tá fazendo outra coisa. Cara, eu tô analisando outra captação, tudo isso. outra... Deixa eu te falar uma coisa, eu tô indo lá na China, lá na Rússia, sei lá onde, estudar o fertilizante que vai no pasto para ele comer. Essa é a minha função. Só que a nossa cultura de operadores, que a nossa cultura brasileira é para criar operadores, não. Eu é que tenho que plantar o capim. Eu que tenho que ir lá, eu que tenho que acordar, Só que eu não que é tenho que isso abrir. que vai te fazer escalar, cara. Não E faz não é escalar. uma invenção da cabeça do Mel, que é só analisar, pô. É só olhar. Hoje no escritório a gente entendeu isso muito claro e graças a Deus muito cedo. Com muito respeito aos advogados. Não é ir lá no tribunal, sentar lá na frente do juiz que vai Hoje, te dar grana. assim, Aí graças depende a Deus, da causa também, né? Graças a Deus, na advocacia a gente tem análise de perfis. Então nós temos o advogado que ele tem um perfil mais técnico, nós temos o advogado que ele tem um perfil mais empresário e temos o advogado que ele é o advogado de vendas, o famoso lobista. Se você colocar ele para sentar, para fazer um técnico, ele não sabe fazer. Então hoje no escritório, graças a Deus, a gente entendeu isso muito cedo. Hoje eu fico mais na parte também de marcas, de apresentação, identidade. E o Bedran nessa parte de vendas, de comercial, ele é o comercial, ele é o instituto. Então ele que é essa figura, ele não é operacional. Claro, existem casos que são mais complexos, que são grandes, Sim. principalmente no agro, que ele toma a frente, ele é o cabeça, ele que faz estratégia, ele que direciona, mas não é ele que executa. Então, quem executa Esse são é o os caminho. advogados operacionais. Mas é o que eu falei, eu pensava. Mas aí Quem tem o pensou mentor. foi ele, né? Aí tem o mentor, tem que ter o mentor, que ele que vai trazer a direção, a estratégia, como que o advogado vai fazer, por que caminho que ele vai tomar, por onde que ele não vai, para não perder tempo. Porque o direito do cliente, ele não vai ser deixado de lado, não, vou colocar aqui com outro advogado. Continua estando com o Dr. Bedran, com o escritório, com o Bedran Advogados. Só que numa estratégia limpa e uma estratégia entregue por ele. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, entregando para eles o que eles podem já fazer, o que os empresários já podem estar fazendo nesse começo de 2026, quais decisões vão tomar. Nós iremos também publicar aí a sua agenda, quais Boa. eventos você vai fazer. Vi que você vai estar aqui semana que vem, dia 15, fazendo um treinamento aqui. Pessoas vão assistir isso bem depois, né? Mas Bem dia depois, 15 de janeiro de 2026. Às vezes você tá me assistindo em 2038. Mas a gente faz um vídeo aí. Mas eu posto um 2026 vídeo. nós vamos estar aqui em Brasília, vai ser legal, semana que vem. Na verdade, nós escolhemos 12 capitais para trabalhar, fora São Paulo, né? Então nós vamos estar retornando em cada capital a cada 3, 4 meses. Vamos estar nessas 12 capitais. Para 2026, o planejamento é esse, é trabalhar apenas 13 estados, que já é muita coisa, né? Nós estamos consolidando bases físicas em cada um desses estados. Nós já estamos com times presenciais em todos eles. E elas são Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Vitória, aí sobe ali, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, até o Belém do Pará. E eu e o Geraldo Rufino, né, para quem ainda não sabe, nós somos parceiros, somos sócios nesse projeto. E estamos viajando no Brasil. E é isso, e assim. E o recado que eu te deixo é: busque informação, né? Não vai ser a tua honestidade, não vai ser a tua força braçal, não vai ser as tuas horas trabalhadas que vai te levar de fato aonde você quer. O que te leva de fato aonde você está buscando é a informação. É o poder da informação, é o poder do conhecimento que te leva a boas decisões. Então eu diria que, como já dito, e até parece clichê, a educação é o que de fato transforma o mundo. Né? E da mesma forma que eu preciso ter educação para qualquer outra área da minha vida, eu preciso ter educação para ser um bom empresário. Você não vai alcançar
o ápice da profissão mais complexa e mais difícil e mais bem paga do planeta de qualquer forma e de qualquer jeito. Você precisa estudar e entender o que você está fazendo e aonde você quer chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, com toda certeza qualquer lugar vai servir ou lugar nenhum vai ser o seu ponto de chegada. Então, educação para 2026, com todas essas mudanças, eu diria que é a melhor dica que eu posso dar. E é isso, gente. Foi bom papo, hein? Uma hora e meia de papo aí, muito legal. Melk, obrigada. Obrigada por você ter vindo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por tanto conhecimento, tanta experiência entregue aqui pra gente. Eu acredito que quem tá assistindo agora a gente vai aprender muito com você. Que bom. Acredito também, vai nos seus treinamentos, vai aprender lá essa nova roupagem do empresário, esse novo mercado. E é isso, gente. Obrigado por vocês que estão assistindo agora. Deixaremos aqui por mais tempo esse podcast. Teremos outro em breve. Até a volta de Jesus Cristo.